Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezados liguistas e aqueles que também nos assistem de suas casas e nos ouvem também assiduamente pela Rádio Bom Jesus. Vamos iniciar a nossa reflexão neste domingo, hoje o terceiro domingo do tempo da Quaresma, com a oração do introito da Santa Missa, e que é um convite tão importante da Igreja para nós, de modo especial nesse tempo da Quaresma. E o convite é para nós fixarmos os nossos olhos no Senhor, para que nós possamos caminhar com segurança. A oração do introito assim nos diz: os meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele libertará do laço os meus pés. E faz uma súplica a Deus: olhai para mim, Senhor, e concedei-me misericórdia, porque eu sou órfão e pobre. Fixarmos em Deus os nossos olhos, a direção da nossa vida, a intenção das nossas orações, dos nossos sacrifícios quaresmais. Fixarmos os nossos olhos no céu, na esperança do céu, da vida eterna, a esperança do perdão de Deus. E com os nossos olhos fixos no Senhor, termos essa segurança de que com Jesus possamos vencer toda e qualquer tentação, possamos transpor todo e qualquer obstáculo, suportar as provações, mas sempre com os olhos fixos no Senhor. E ao mesmo tempo que nós fixamos os nossos olhos, o nosso coração se abre a Deus. Abrimos a nossa boca para nós louvarmos e bendizermos a Deus e suplicarmos a Deus que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Somos frágeis, pecadores, pobres e precisamos do Senhor. E o quanto é importante, humildemente, assim nos apresentarmos a Deus. Porque Deus, nos diz claramente a Escritura, rejeita os orgulhosos e concede a sua graça aos humildes. E a um coração humilde e sinceramente arrependido de seus pecados, Deus não nega o seu perdão. Portanto, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Vamos à primeira leitura desse domingo, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, em que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos convida a sermos imitadores de Deus, para que apareçam em nós os frutos de santidade, os frutos de virtude. Mas ao buscarmos o auxílio da graça de Deus, é sempre importante e necessário que nós nos coloquemos a serviço do Senhor para que aquilo que depende de nós, que nós façamos. Aquilo que depende de nós, fortalecidos sempre pela graça de Deus, que nós façamos. O convite da igreja para a nossa conversão quaresmal, para a nossa resposta à graça de Deus, depende, obviamente, da nossa dedicação para esse combate espiritual. Nós precisamos vencer o demônio, vencer a tentação, mas aquilo que depender da nossa vontade livre, nós precisamos fugir do mal, fugir da tentação. Desde o primeiro domingo da Quaresma, nós encontramos Jesus nesse combate com o demônio e sempre a vitória de nosso Senhor. E hoje o apóstolo São Paulo nos dá alguns conselhos práticos. Se nós queremos ser de Deus, pessoas de bem, se nós queremos que apareçam em nós frutos de virtude e de santidades, vamos corrigir as nossas palavras. Ele diz de modo muito claro: nem se nomeie entre vós, como não convém isso aos santos. Queremos ser de Deus, palavras saudáveis, sadias, santas. Muitos querem vencer a tentação, querem se afastar do mal, mas com maus hábitos nas suas palavras, enchem a sua vida, a sua casa, a todo momento de invocação do demônio,
momentos de ira, de raiva, ofendendo os seus familiares. Como que trazendo para dentro da sua casa, para o seio da sua família, o inimigo maior da nossa vida e da nossa alma, que é o demônio. E como nós queremos nos afastar do mal, nos afastar do demônio, trazendo isso para a nossa vida, um péssimo costume, desastroso para a nossa vida. Na hora de uma briga, de um desencontro, uma desavença familiar, ou em qualquer situação, ao invés de colocar muitas vezes os seus joelhos no chão e clamar pelo nome de Deus, pela bênção de Deus, ficam dizendo imprecações, xingamentos, palavrões e o nome do demônio muitas vezes dentro da sua casa. Nem se nomeie entre vós, entre nós, nos diz o apóstolo São Paulo, longe de nós, seja invocarmos o inimigo da nossa alma, sejam palavras ofensivas, imoralidades, um péssimo costume, e que vai também educando mal, pervertendo a consciência das nossas crianças, e que não nascem sabendo essas palavras, que vão aprendendo, obviamente, dos adultos. O processo da nossa conversão quaresmal, o apóstolo São Paulo nos lembra isso, corrigirmos as nossas palavras. E muito facilmente todos nós podemos errar. A Escritura nos diz, o homem que refreia a sua língua é um homem perfeito, que custa para nós muito sacrifício. Eu gosto sempre de mencionar ao falar sobre isso, se nós pegarmos o calendário dos santos, da liturgia da igreja, na sua grande maioria, são os que vivem fechados nos mosteiros, nos claustros. E há entre tantas outras razões, mas uma das razões, que também passam grande parte do seu dia, impostos por uma regra, no silêncio. E erram muito menos, guardando o silêncio. Horários de silêncio, locais de silêncio, tempos de silêncio. Quanto deixam de errar por conta do silêncio. E por isso, o convite da igreja para a nossa conversão, hoje de modo especial, cuidarmos das nossas palavras. Saiamos aqui dessa missa, prezados irmãos e irmãs, nesse domingo, com esse compromisso. Nessa semana, eu vou ter um máximo de cuidado nas minhas palavras. Se alguém tem um mau hábito de palavras indevidas, pode ser que ainda vai escapar alguma coisa, mas assuma esse compromisso a partir de hoje. E tendo conseguido cumprir ao menos um pouco desse compromisso durante essa semana, pode começar a entender que é possível, depois mais uma semana e mais uma outra semana. Não precisa fazer o propósito hoje que nunca mais eu vou dizer, faça para esta semana. Vai ser o meu compromisso dessa semana, como a igreja hoje nos instrui, o máximo de cuidado nas minhas palavras. Não dizer palavras injuriosas, não chamar o nome do demônio, não dizer palavras imorais, sem nenhum xingamento, imoralidade, palavrões, o nosso compromisso dessa semana. E com a graça de Deus, nós veremos que é possível a nossa conversão. E se nós conseguirmos segurarmos bastante dessas palavras, como uma consequência natural, no ambiente que nós vivemos, na nossa casa, na nossa família, com certeza haverão menos ofensas, desavenças. E ao mesmo tempo que nós tenhamos esse compromisso em fazer o bem, em praticarmos a virtude. E é bastante interessante que a igreja propõe essa reflexão para nós, já no terceiro domingo da quaresma, já pressupondo de que nós avançamos alguma coisa nessa quaresma, em que o apóstolo nos diz, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Algum avanço certamente já tivemos, rezamos um pouco mais, se até hoje fomos perseverantes no nosso sacrifício, algum avanço nós tivemos. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, portanto, caminhai como filhos da luz. O evangelho desse domingo, como nós mencionamos inicialmente, mais uma vez um combate de Jesus contra o demônio. Apresentar a Jesus
uma criança, um jovem, que estava por uma possessão diabólica, estava mudo, surdo mudo. O outro evangelista completa isso. E Jesus percebeu, sabia que era por uma possessão diabólica, expulsou o demônio e aquele jovem começou a falar. Para aqueles que têm bom coração, estão dispostos a servir a Deus, não precisam de milagres para crer em Deus. Mas para aqueles que estão fechados em si mesmo e não querem nenhum sacrifício para servir a Deus, não querem romper nenhum laço para servir a Deus, nem por uma intervenção milagrosa, conseguem ver o bem, conseguem ver nosso Senhor, conseguem encontrar a verdade. Jesus expulsou o demônio daquele jovem, começou a louvar, a bendizer a Deus. Muitos juntos, agradecendo, louvando e bendizendo a Deus, mas alguns com seu coração fechado e não estavam abertos à graça, não queriam de modo algum transformação, pois isso custava a eles sacrifício. Ainda começaram a pensar e a dizer mal de Jesus, que Jesus estava agindo pelo poder do demônio. E Jesus, percebendo e lendo os pensamentos, disse: como isso é possível? Um reino dividido em si mesmo tende a ser destruído e não ficará pedra sobre pedra. Agora, se não é pelo poder do demônio que eu expulso os demônios, e ainda esclarecendo para eles tudo, estão entendendo isso, mas e os discípulos? Os judeus já tinham o poder do exorcismo também, alguns levitas. Por quem eles expulsam? A eles Deus deu também o poder de expulsar os demônios. Por qual poder eles fazem? Agora, se não é pelo poder do demônio, é claro, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Prezados irmãos e irmãs, vamos nós pedirmos a intercessão de Nossa Senhora para que nós vivamos esse tempo quaresmal longe do mal, longe do pecado, mas que nós tenhamos essa consciência de que Deus nos concede a graça, mas que naquilo que depender de nós, nós precisamos agir. Mencionei isso na quarta-feira de cinzas, que o tempo da quaresma é o tempo de um longo exame de consciência. E nós precisamos observar o que, na minha vida, pode estar sendo para mim ocasião de pecado. Um local que eu frequento, uma companhia que eu tenho, um amigo, o mau uso da internet, o mau uso do celular, a preguiça que eu preciso vencer, o comodismo, a falta de oração. Eu preciso olhar primeiro, podemos dizer, a parte negativa, aquilo que é para mim ocasião de pecado. Eu preciso me esforçar para romper isso, para me afastar, para mortificar, para como que abrir mais espaço para que a graça de Deus possa agir. Todos nós precisamos fazer esse grande exame de consciência, seja em coisas graves, seja em coisas leves, repetidas voluntariamente na nossa vida. Onde eu estou falhando e errando mais? Onde eu preciso e posso mortificar a minha vontade? E a conversão vai consistir nessa mortificação da nossa vontade para nós queremos servir a Deus e sempre com sacrifício. Não é possível servir a Deus sem alguma renúncia, sem algum sacrifício. Mas com a graça de Deus, podemos vencer toda e qualquer tentação com os nossos olhos fixos no Senhor. Não tenhamos medo de nos entregar a Deus. Não tenhamos medo de abrir o nosso coração à graça, e Deus vai nos mostrando. Talvez julgamos que a nossa vontade ainda está demasiado fraca. Reze, suplique ao Senhor, e os caminhos vão se abrindo. Começamos a ver de modo mais claro
aquilo que nós podemos fazer, começamos a nos sentir mais fortalecidos. Não consegue ver por onde começar? Reze. A oração sempre vai fazer bem à nossa vida, à nossa alma. E desde o princípio da quaresma, eu sempre tenho feito menção à Virgem Maria como nossa companhia quaresmal. Porque a nossa proximidade do Senhor é a nossa proximidade da Virgem Maria. E é bastante interessante no Evangelho de hoje. Jesus mostrava o seu poder, a sua grandeza, a sua vitória sobre o demônio, a sua sabedoria, e calando os seus inimigos, que não tinham resposta diante dele. E como algo muito natural, diante da grandeza, da bondade, do poder de nosso Senhor, uma mulher, levantando a voz no meio daquela multidão, fez menção à Virgem Maria. Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Porque a nossa proximidade de nosso Senhor, também nós nos aproximamos de Nossa Senhora. Nos aproximando de Nossa Senhora, ela com toda certeza vai nos levar ao seu Filho Jesus. Temos dificuldade em fixar os nossos olhos no Senhor? Peçamos, supliquemos a nossa boa Mãe do Céu, para que realmente seja a nossa companhia quaresmal, para que nos ajude a nós fugirmos do mal, fugirmos das tentações, para nós, daquilo que depender de nós, afastarmos as ocasiões de pecado, para que ela nos leve ao seu Filho Jesus. Vivamos, prezados irmãos e irmãs, com muita intensidade e dedicação, esse tempo quaresmal. Não fechemos o nosso coração à graça. E sou insistente em repetir esse versículo do Salmo. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não voltemos hoje para as nossas casas, sem tomarmos esse propósito, para nós termos bastante cuidado com as nossas palavras em nossa vida durante esta semana. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.